Mas eu queria justamente ouvir do senhor, nesse momento, qual é a sua análise do que está acontecendo hoje no Brasil, no Congresso Nacional, com essa investida da extrema-direita, com várias frentes, tentaram um encaminhamento do Eduardo Bolsonaro a líder da minoria, não conseguiram, tentaram um PEC da blindagem, não conseguiram e receberam uma resposta forte das ruas, tentaram anistia, já caiu para dosimetria e não sabe como é que vai ser feito, marcaram para o dia 7 próximo uma caminhada pela anistia em Brasília para tentar pressionar o Congresso e, ao mesmo tempo, eu tenho aqui toda a liberdade para lhe dizer que o que a gente percebe da bancada do PSOL é que é uma das bancadas mais aguerridas e mais qualificadas deste país em Brasília, se não for a mais qualificada. Então eu queria lhe ouvir sobre esse protagonismo desta bancada na derrubada e na denúncia de tudo isso e qual a sua expectativa sobre os próximos passos, se a extrema-direita vai conseguir algum tipo de vitória nessas tentativas deles. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vou fazer 3 notas, Tiago, Fabrício e todos aqueles que acompanham o nosso DCM. A primeira, houve uma mudança na conjuntura no Brasil nos últimos 2 meses. Então, isto tem uma certa importância. Nós vivíamos uma situação política até junho de 2025 que se deteriorava, ou seja, quando utilizamos o parâmetro marxista, que é o estudo das relações sociais de forças, relações políticas de forças, as posições das classes, as posições dos partidos, do governo, da oposição, das instituições, até aproximadamente maio, junho, a situação ela deteriorava. Isso significa que a audiência da oposição, liderada por um bloco que associa o centrão ao bolsonarismo, a extrema-direita, e dentro da extrema-direita a corrente neofascista, vinha conquistando maior audiência. A desaprovação superava a aprovação do governo em 17 pontos. Isso é uma imensidão oceânica. E veja que, no intervalo de 2 meses, houve uma inversão dessa situação. Hoje já há, nas últimas pesquisas, a mais recente é do IPESP, que é o herdeiro da tradição do Ibope no Brasil, há um empate técnico entre aprovação e desaprovação. Como isto foi possível? Isto foi possível porque mudou a orientação do governo, houve um giro à esquerda, é um giro calculado, evidentemente o governo mantém no fundamental ainda de pé a estratégia da governabilidade a frio, de busca a qualquer preço de uma maioria no Congresso, mas houve um giro, porque começou uma disputa nas redes sociais e finalmente nós tivemos, no 10 de julho, um primeiro momento de qualidade, saímos da defensiva, houve uma resposta da militância de esquerda, realizamos atos à escala nacional, sobretudo o mais poderoso em São Paulo, e não fosse isso bastante, ocorreu a agressão do governo Trump, o mais poderoso do mundo. Washington decidiu impor sanções econômicas, as mais elevadas do mundo, depois niveladas com as da Índia, contra o Brasil, a pretexto de defender o que seriam as decisões tirânicas, na opinião da extrema-direita norte-americana, do Superior Tribunal Federal, do Supremo, e isto produziu um impacto gigantesco, porque o bolsonarismo pisou no pé, pisou na bola, tropeçou sobre os seus próprios, sobre si mesmo, porque decidiu numa tática inexplicável, insana, defender a agressão do governo norte-americano contra o Brasil, no lugar de defender o Brasil. Isso produziu um deslocamento político na consciência de dezenas de milhões de pessoas. Não fosse isso bastante, a liderança da corrente neofascista nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, passou a exercer pressão sobre o governo norte-americano para decisões ainda mais
hostis, mais violentas contra o Brasil, e na esfera da institucionalidade, a extrema-direita impôs ao Centrão um programa que era a votação da urgência da anistia. O Centrão, embriagado com uma maioria parlamentar, acidental, com a extrema-direita, decidiu arriscar tudo na votação da PEC da blindagem, da impunidade. Bom, isto foi um erro de cálculo tático que vem comprometendo a estratégia da extrema-direita, porque ocorreu algo extraordinário, que foi que no espaço de 3, 4 dias foi possível, com uma convocação de emergência, que foi liderada pelo PSOL, pela iniciativa da Povo Sem Medo, pelo papel importante que teve a mídia ninja, pela articulação construída pela Paula Lavin, pelo vídeo do Caetano. No dia seguinte, já na quinta-feira, no dia seguinte da noite do horror, da aprovação, da urgência da anistia, saiu a convocatória que une toda a esquerda brasileira, a Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular. E ainda que o governo, nesse momento, tenha se mantido na arquibancada, foi disparado um gatilho que colocou em cena um novo sujeito político, que é muito importante, que são centenas e centenas de milhares de ativistas digitais, que são de esquerda, mas não estão organizados, nem nos movimentos populares, nem nos partidos de esquerda, mas que fazem uma militância intensa nas redes sociais. É a nossa cavalaria digital que foi para frente, e isto permitiu construirmos um domingo que entrou na história do Brasil. Nós estamos a menos de uma semana do último dia 21 de setembro, mas ele já passou para a história, para a escala do que foram a mobilização na Paulista, quando da vitória do Lula em 22, o Ele Não em 18, o tsunami da educação em 19, e de alguma maneira, ainda que numa escala menor, nos faz lembrar o impulso das diretas já em 84 e do Fora Collor em 92. Portanto, algo de dimensão realmente histórica. Isso se apoiou no fato de que a bancada do PSOL foi muito firme, muito coerente, intransigente, e mostra que uma esquerda radical, a existência do PSOL, hoje nós estamos celebrando 20 anos da existência do PSOL, é útil ao Brasil. Ou seja, que é possível e é necessário construir uma esquerda com impulso anticapitalista que reúne uma parcela do ativismo da esquerda, que compreende que é preciso ir além do que foram até agora os limites das experiências dos governos do que podemos chamar um reformismo fraco, liderados pelo PT e pelo Lula. E, portanto, que uma esquerda que tensiona, que se apoia na mobilização, que toma iniciativa, cumpre um papel. E isso tem uma importância, eu diria, Tiago, estratégica, porque nós precisamos de uma esquerda que diga com todas as letras que é preciso derrotar a extrema-direita e o bolsonarismo no Brasil e no mundo. Nós vimos Trump na ONU fazendo um discurso escatológico, catastrófico, diretamente degenerado. E nós precisamos de uma esquerda que defenda a COP30, mas que defenda a urgência da descarbonização. Basta os combustíveis fósseis, não a exploração do petróleo nas margens do Amazonas. É preciso uma esquerda que diga que nós temos que levantar a bandeira do internacionalismo e portanto, denunciar o genocídio de Tel Aviv contra os palestinos na faixa de Gaza, mas que vá além e que assuma riscos e que diga romper relações com o Estado de Israel. Uma esquerda que tem um pé no chão,
mas que tem um impulso de caminhar e ir adiante e uma perspectiva estratégica que é anticapitalista, que é desafiar o poder intacto dos grandes monopólios, do sistema financeiro, do latifúndio, do agronegócio, que hoje nós descobrimos está cada vez mais associado ao crime organizado, está cada vez mais apodrecido nas relações ocultas com as alas fascistas das Forças Armadas, com as alas das polícias militares que utilizam da violência insana, demencial e impune contra os mais desprotegidos, os mais desfavorecidos, mais pobres, os negros, a parcela do povo que vive nas comunidades. Então, eu diria que o PSOL, aos seus 20 anos, ele celebra um partido que está vivo, que sabe que tem uma condição minoritária na esquerda, que luta em frente única para ajudar a manter a mobilização social e criar condições cada vez mais favoráveis para a reeleição do Lula no ano que vem, mas, ao mesmo tempo, defende a sua independência e, ao votar um novo programa, levanta a bandeira do internacionalismo, do anticapitalismo e, portanto, a perspectiva da Revolução Brasileira. 20 anos foi só o início, Tiago.